Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais o seguinte, vídeo temático e a gente vai começar pelo básico. Assistir o vídeo de Casimiro Miguel sobre quem ele mandaria embora do Vasco, quem ele deixaria no Vasco, quem ele colocaria para empréstimo, quem ele venderia em definitivo, enfim, assistir o vídeo completo, tem quase uma hora de vídeo, é um bom vídeo, tá? Assistir completo e resolvi pegar um desafio para mim mesmo, tá? Sem a menor necessidade? Sem a menor necessidade. Me deu um puta trabalho? Me deu um puta trabalho, mas é a vida, tá? Qual que é o grande desafio? A gente vai remontar o Vasco, tá? Então a gente vai pegar exatamente a base que o Casemiro deixou e a partir dela a gente vai montar uma equipe nova do Vasco. Vou explicar como eu faria e quem eu indicaria para as possíveis contratações do Vasco, tendo em vista os trabalhos que a gente faz aqui no NS. Então vamos lá ao primeiro ponto. Está aí na tela para vocês, e se ficar pequeno eu vou ler, tá? Então relaxa, tá tudo bem. Primeira parte. O time que o Casemiro deixou ali tem esses jogadores e mais o Léo Jardim, basicamente, tá? Então você teria o Léo Jardim e o Ivan no gol, Maicon e Medel na zaga, o Mita Rodrigues e Lucas Piton nas laterais, Jair, Marlon Gomes e Paulinho, Payet, o Veguete e o Gabriel Peck. Além desses, ainda ficariam o Paulo Henrique, lateral direito, Orelhano, Payet. Tá? Então seriam esses jogadores, a gente teria 15 jogadores já nesse elenco. Como que eu imagino uma equipe de futebol a partir desse cenário? Então, a gente vai começar por uma opinião pessoal minha, depois a gente vai adicionando aos poucos a parte estatística e as pesquisas que a gente faz aqui. Minha opinião, essa equipe do Vasco seria uma excelente equipe reserva, não uma equipe titular. Tá? Por que eu estou falando isso? Você tem até bons pontos ali de equipes, de jogadores que poderiam ser titulares. O próprio caso do Léo Jardim. Mas você tem um ponto muito importante. Não faz sentido o investimento para ou manter, já se tem, ou piorar. Pode parecer meio óbvio o que eu estou falando, mas faz sentido. Tá? E esse é o mais importante nesse começo de linha de raciocínio. Muito mais do que criar uma grande teoria, é fazer mais sentido. Então, o que eu estou falando para vocês? Só vale contratar jogadores que vão subir o nível da equipe. Não vale contratar jogadores que vão manter o nível da equipe, porque você vai gastar dinheiro para ter um ativo mais ou menos do mesmo perfil que você já tem. Então, assim, a não ser que você esteja, sei lá, perdeu alguém. Então, sei lá, o Peck saiu, como foi especulado, por exemplo, no futebol russo. Então, beleza, o Peck saiu, eu estou precisando de um ponta pela direita. Precisando de um ponta pela direita, eu tenho que cravar ou que ele seja do nível do Peck, substituindo, perdi um jogador e estou trazendo outro para a vaga, ou melhor que ele. Percebe a conta? Se eu estou perdendo o cara, eu trago o cara do mesmo nível, aí até vale da conta trazer um cara igual ali, parecido em termos de performance. Agora, se eu estou trazendo um cara já contando com esse, ele tem que ser no mínimo melhor que esse. Assim, vou trazer um zagueiro. Ele tem que ser no mínimo melhor que o Medel e melhor que o Michael. Esse, assim, ponto pacífico. Tem que ser no mínimo melhor que esses caras. Tá? Segunda conta que a gente vai chegar ao longo desse caminho. Não faz sentido eu chegar aqui para vocês e falar assim, contrato o Gustavo Gomes então para a zaga. Porque ele não vem. Assim, todos os nomes que estão aí não são nomes que não façam pelo menos o mínimo de sentido. Tá? Então, assim, vai ter nome que você vai desconfiar e falar, Iago, mas aí você forçou a barra. Eu sei, vai ter. Beleza, tá? Tamo junto nessa. Mas, ao mesmo tempo, tentar não custa nada e a situação é muito específica desses nomes que são fora da curva, tá? Então, vamos ao seguinte. Se a gente tem esses caras aqui, a gente só falou que está faltando aí nessa listagem inicial o Léo Jardim, porque ele seria o titular da posição. Então, assim, qual é o grande ponto a partir disso? Quantos jogadores faltariam para contratar? 10 jogadores. Então, 10 jogadores faltariam para o Vasco contratar. E aí, dentro desses 10 jogadores, a ideia é subir o nível da equipe. Tá?
Então, o que é subir o nível para o Vasco? Aí eu estou sendo assim, bem tranquilo no que eu estou chamando de subir o nível. Subir o nível significa, basicamente, você tirar uma equipe, foi ali uma equipe que brigou pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, contra o rebaixamento, e colocar essa equipe pelo menos 1 a 2 níveis acima. Seria basicamente você disputar ali a pré-Libertadores, ali aquela faixa ali mais ou menos onde o Atlético Paranaense e Fluminense ficaram, né? Ali Botafogo, então você está disputando aquela faixa de quinto até mais ou menos décimo do Campeonato Brasileiro, não corre risco de rebaixamento, e a partir desse nível que você está colocando aqui, você pode ou brigar pela Libertadores ou ficar ali muito próximo dela. Tá? Então, assim, pô, teve, sei lá, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro o ano que vem estão disputando a Libertadores até a parte final. Não caíram logo cedo. Disputando a Copa do Brasil até a parte final. Não caíram logo cedo. Beleza, tem menos concentração do Brasileirão. Um deles está mal e aí abre uma vaga. Nada mais do que isso. Tá? Então, assim, é um projeto muito bem organizado para você subir nível a nível sem você ter um alto gasto, ou pelo menos um gasto que seja justificável, assim, mas que você consiga fazer esse tipo de organização. 22 bons jogadores. Você já tem 11 bons jogadores. Acho que bons jogadores para o nível reserva do Vasco. Até porque, se a gente for olhar aqui, voltando um pouco, você tem o Michael, o Medel já um pouco mais velhos, uma zaga já mais envelhecida. Dá para você imaginar que eles vão jogar todos os jogos da competição. Tá? E eu estou pensando só nos que o Casemiro deixou. O Veguete, por mais que seja um grande centroavante, também é um jogador mais envelhecido. Então, você vai precisar de algum outro cara para disputar a posição com ele ou para complementar a posição dele. O Payet também já é um cara mais envelhecido. Você tem jogadores mais velhos e que esses jogadores mais velhos vão te resultar em perda de tempo ao longo da temporada. Eles não vão preencher todos os jogos, eles vão preencher os principais jogos, ou eles têm que estar bem 30 minutos para a fase final, ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Quando a gente vai para esse ponto aqui, que são esses 10 que estão faltando, eu vou fazer a proposição a partir das estatísticas que a gente tem. Então, como é que foi feito isso? Os jogadores que eu estou propondo têm que ter jogado no mínimo 40% do tempo do Brasileirão. Ah, Iago, você não vai falar de algum jogador de fora do Brasil? Não, eu vou pegar o mercado nacional, que é o que a gente tem de fato estudado. Tá? Assim, para poder comparar coisas com coisas. Tá? Tendo esse ponto de mercado nacional e 40% do tempo, como foi feito? Você estabelece uma linha de corte a partir dos jogadores do Vasco. Então, sei lá, estou escolhendo o melhor zagueiro para o Vasco nesse momento. Eu fiz uma linha de corte a partir do Medel, que foi o melhor zagueiro do Vasco, e só entrou para essa avaliação os melhores zagueiros do Brasileirão, melhores que o Medel. E assim, sucessivamente. Assim, quem entrou para disputar o centroavante tinha que ser melhor que o Veguete ao longo do campeonato. Tá? Então, está indo por essa linha de 40% do tempo, que é um tempo razoável. Muitos desses jogadores do Vasco não jogaram nem 40% pelo período de contratação, né? Foi a janela que o Vasco saiu contratando a rodo. Então agora tem um outro perfil, uma outra característica. Ou, e nesse caso, só tem um jogador que eu abri exceção, vou falar isso mais à frente. Tá? O melhor jogador do Vasco é o nosso ponto de corte para a gente montar essa lista. Então vamos à seguinte lista. Eu sei que muita gente vai me odiar, mas tá tudo bem, tá, gente? Faz parte do Léo Jardim no gol, a gente manteve. Começar pela zaga. Eu acho que a gente tem um grande. Assim, vão ter dois zagueiros no mercado que vão estar inflacionados por serem jovens e por serem muito bons. Tá? Então você vai ter ali o Lucas Halter do Goiás, que pertence, se não for a memória, ao Atlético Paranaense, e você vai ter o Léo Ortiz. Pelo final da temporada e pela queda do Goiás, acredito eu que as principais equipes vão mais no Léo Ortiz do que no Lucas Halter. E aí você tem uma oportunidade de mercado com um zagueiro jovem, uma boa promessa, né? Tá falando do cara que você pode vender depois mais caro, mais ou menos a mesma toada do que teve agora nessas vendas do Vasco de
meio de ano, basicamente, né? Agora acabei, o Pedro Raul, né? É mais ou menos na mesma toada do Pedro Raul, tá? Assim, você compra, ele é relativamente barato, e aí você pode vender para o mercado alternativo mais caro, como é o caso do México, ou você pode, por exemplo, se caso ele se firmar, ser o teu titular. Nada mais justo. Outro cara, e aí eu abusei um pouquinho. Por que eu abusei um pouco? Porque você vai ver que eu não peguei equipes que vão para a Libertadores. Eu não acho que um jogador que vai estar disputando posição de titular, por exemplo, no Atlético Paranaense, aí eu estou pegando equipes mais acima da tabela, ou no Fluminense, por exemplo, tinha o Lima do Fluminense, que eu acharia um bom nome. Mas eu acredito que o Lima, que vai disputar o Mundial, joga frequentemente no Fluminense e ali disputa a posição por vezes com o Ganso, com o Martinelli, esse cara não vai ir agora para o Vasco. Assim, estou trazendo pessoas que eu acredito que possam chegar. Tá? Outro zagueiro, o Luan do Palmeiras. Tá? O Palmeiras tem uma dupla de zaga já muito consolidada. O Luan virou reserva, tem uma identificação com o Vasco. Então, assim, seria um bom nome para trazer para a zaga do Vasco nesse momento. E acredito que justamente por o Palmeiras ter uma condição financeira muito boa e pelo Palmeiras poder colocar outros jogadores ou ir atrás de outros jogadores, ele abre uma vaga no elenco do Palmeiras e contempla uma vaga no elenco do Vasco. Para as laterais, acredito eu que dois nomes são bons nomes. No caso, por exemplo, o Lucas Piton já é um bom nome na esquerda e o Pumita já é um bom nome na direita, mas entre os jogadores que estão presentes nessa listagem, acho que o Tinga fez um excelente campeonato sul-americano e brasileiro também, tá, pelo Fortaleza, e o René do Inter. Eu sei que o René do Inter não é necessariamente um nome que agrada a todo mundo, tá? Mas, assim, não é para agradar, é para melhorar a equipe. Assim, você ter dois jogadores de características diferentes, né? Tanto o Piton quanto o René, que tem bons cruzamentos, mas o Piton apoia muito mais, o René constrói um pouco mais. Você começa a ter alternância de característica e de estratégia. Começa a dar mais alternativas para o treinador, para ele poder organizar essa equipe. E o Tinga, de fato, já merece um espaço, uma grande equipe de um grande centro do futebol brasileiro. Mais à frente, no meio-campo, Ranieri do Cuiabá seria o cara que eu escolheria mais à frente da linha da zaga, como volante. Johnny Cardoso ajudaria muito nessa proteção, um cara muito bom do Internacional. Passa muito à margem do que a gente olha o jogo de futebol, por um belo motivo. Do lado dele está o Alan Patrick. Então, assim, o Johnny Cardoso vai passar, ele é jovem, ele vai passar desapercebido por grande parte das pessoas, justamente porque ao lado dele tem um camisa 10 que está jogando muita bola. Então, assim, ele seria um bom cara para completar as características do Ranieri, para reforçar um pouco mais o setor de marcação, principalmente com dois laterais que possam subir bem, dois pontas que possam subir bem, e além disso, você passa a ter um cara que ajuda nessa construção, um bom cara de nome. E aí eu abri uma exceção. O Juliano e o Paulinho, do Vasco, têm a nota parecida. Assim, o Paulinho tem uma melhor nota que o Juliano, mas o Juliano tem uma nota que não é tão diferente assim da do Paulinho. Por que eu abri essa exceção? Primeiro, porque está acabando o contrato, então assim, seria um cara a custo zero, não tem um alto grau de investimento, e também você tem um cara de renome no meio campo. Então, por vezes, um cara desse nível que o Juliano tem, tendo tempo de temporada, o Vasco vai ter Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão, tempo de temporada, tendo uma situação de preparação melhor, com um treinador que tem uma visão muito clara do que se quer de futebol. Esse cara encaixa muito bem, principalmente se você tem um bom ataque. Esse é um cara que consegue te entregar uma chegada mais à frente, como camisa 10, consegue te entregar alguns passes de qualidade, não tem tanto poder de marcação, mas você tem outros dois caras no meio campo ali. Assim, a organização está mais ou menos nessa linha. Quando a gente sobe para o trio de ataque, Maurício do Inter, bom jogador, muito bom jogador. A gente fala muito no eixo Rio-São Paulo do Ferreirinha, fala muito de outros jogadores, como o próprio Wanderson, mas nesse ponto o Maurício vai muito bem e é outro cara que também passa meio à margem. Entrega muito bem dentro do jogo
e vai bem, tá? Na outra ponta, você teria o Clayson, tá? O Clayson. Esse jogador ficou muito estereotipado pelo Corinthians, mas é um jogador muito bom e contempla muito bem essa característica de ponta, ponta a ponta, tá? Ah, Iago, mas acho que seria legal também colocar o Bruno Rodrigues, o Rodrigues do Cruzeiro. Também acho. Mas acho que esse cara vai ser disputado por mais gente com mais grana, basicamente. E com mais disputas por competição internacional. Então acredito eu que seria assim, entrar uma briga onde você não tem muito argumento além do próprio dinheiro. Tá? Então, assim, entrar numa briga com o Cruzeiro, uma possível briga com o São Paulo, né, que estaria interessado também, uma possível briga com o próprio Corinthians. O Corinthians vai ser especulado durante com muitos jogadores ao longo dessa janela de transferência. É desnecessário. Você entra num leilão e você vai inflacionar algo que era uma oportunidade de mercado. Tinha uma oportunidade de mercado, está todo mundo olhando para ela, ela ganha um peso maior do que ela deveria, inflaciona e você perdeu ela. Então, não seria o caso. O Klaes seria o cara que eu investiria um pouco mais. Tá? Além disso, Marcos Leonardo. Iago, você perdeu a cabeça. Marcos Leonardo não dá para trazer o cara. O moleque dava para ir para Roma agora, vai vir para o Vasco. Não faz o menor sentido. Então, está falando de oportunidade de mercado, cara. Sim. Se tem uma oportunidade que está quicando para todo mundo, é essa. Esse moleque é muito bom, ele entrega muitos gols e tem uma equipe que está sem dinheiro, rebaixada, precisando vender esse cara. Assim, é o melhor cenário para você conseguir aí pensando mais no mercado, um ativo seu abaixo do custo. Então, assim, ele custaria X. Se esse cara for vendido o ano que vem, passar um ano a mais no futebol brasileiro, artilheiro do Brasileirão, ou disputou a artilharia do Brasileirão de novo, o Vasco vende esse cara pelo dobro, pelo triplo do preço que pagou. Assim, vale a pena. Pensando como a SAF, é um investimento que vale muito a pena. E ele vai ter no Vasco uma condição de tabela muito tranquila. Não tendo as competições sul-americanas, tem uma condição de tabela onde você pode, de fato, ter mais preparo, ter maior descanso, manter o nível por mais tempo. Tá? Vamos ao seguinte. Quando a gente apresentou ao longo dessa semana os níveis dos times, a gente precisa entender em que nível estão as coisas. Tá? Chamando de 5 estrelas, 4, 3, 2 e 1. 1 estrela, as equipes que caíram. 2 estrelas, o nível onde o Vasco ficou, de equipes que disputaram ali para não cair, né? Fato. Um nível intermediário, 3 estrelas, onde estava o Inter, Fortaleza, São Paulo e Cuiabá. 4 estrelas, Botafogo até o CAP. 5 estrelas do Palmeiras até o Atlético Mineiro. Lembrando que, nesse cenário que eu coloquei para vocês, estrelas, a gente está levando em consideração também os melhores jogadores desses cenários, que foram a seleção que a gente fez. Tá? Foi a seleção que a gente apresentou para vocês na segunda-feira. Na segunda, a gente apresentou a seleção de cada um desses quartetos que estão aí formados. E a partir dessas seleções, você tinha ali uma nota que era a média dessa seleção e depois a média da outra seleção. Então, a média da seleção ouro, digamos assim, desses 5 estrelas, foi 87. A média dos caras mais tops, desses 4 que estão ali no segundo conjunto, foi 81. A média de quem está ali naquele terceiro grupo foi 78 entre os melhores. Assim, a melhor equipe possível a ser formada com aqueles jogadores dava essa nota. Tá? Onde que o Vasco se encaixaria nesse cenário? Ele está hoje entre 59 e 66, 2 estrelas. Tá? Então, assim, se eu pegar os melhores jogadores da faixa que estava ali disputando com o Vasco, de Corinthians a Bahia, eu tenho ali 66. Tá? Então, assim, é o melhor cenário possível dentro desse conjunto. O que a gente está propondo é que esse Vasco que sobrou dos jogadores que o Casemiro colocou daria um overall 54. O que é o overall 54? Eles exercem bem a posição numa média 54 de 0 a 100. Tá? Se a gente for pegar os melhores
da primeira prateleira do campeonato é 87. Tá? Os melhores. Tá? Então, Viago, mas Palmeiras não teve todos os melhores na seleção. Eu sei. Isso quer dizer que o Palmeiras, como todo, pode ter, por exemplo, algo na casa de 75. Tá? Aí você tem o Botafogo, perdão, você vai ter o Grêmio, uma casa de 72. E aí, quando você pega os melhores desses quatro, ele sobe muito. Então, é um bom indicador pesando a mão. Tá? Se o elenco fica fraco, eu peso a mão. Então, esse elenco, ele é nível 1. Então, se eu colocar os melhores ali, todo mundo fazendo o seu melhor, ele vai ser um elenco que ele vai brigar para não cair. Iago, mas ele vai brigar para não cair de novo? Fato, se forem esses 15, é muito provável. Tá? Porque a gente está falando de deficiências que não serão corrigidas ao longo do tempo. Então, pode ser muito brigue para não cair. Chegando todos esses caras, tá? E aí pensando só na equipe titular que a gente propôs aí. Qual é o nível que passaria? Para 76. Você sai de 54 e vai para 76. O que isso implica? Jogadores mais decisivos na hora de entregar o saldo de gol da equipe, ou seja, ganhar mais pontos. Isso implica de você sair de uma equipe que está brigando para não cair para uma equipe que vai estar disputando aquela faixa ali de pré-libertadores. Então, assim, o que é o investimento adequado ou bem organizado? É um investimento que te faz sair de um nível e subir outro nível, alcançar outro, caso Flamengo, mas alcançar outro patamar, tá? Então, assim, você tem esse cenário e com esses jogadores você sobe o nível. Iago, garante que eles vão ter um bom entrosamento? Não, não garante, ninguém sabe. Nem eu sei, nem o Casemiro vai saber, nem o cara do Vasco vai saber, independente de quem seja o diretor técnico, nem ele vai saber. Isso é previsão, assim, estratosférica das coisas. Não chega a esse ponto. Mas são bons nomes, tá? Mas eu tenho um cara que eu não gostei. Sou o diretor e eu sei que, sei lá, clubes não terão boas relações. Tentei colocar ali, por exemplo, colocar nenhum adversário direto. Acredito eu que é conversável. Então, assim, geralmente quem chega com propostas como essa que eu aqui, não vai chegar com um nome. Ele vai chegar com uns 3, 4. E a partir desses 3, 4, é que você vai escolher um entre eles de acordo com a melhor condição financeira que ele tiver. Então, essa é uma proposta dos melhores que a gente viu que o Brasileirão, nesse contexto, serviria para o Vasco. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado e até mais.